Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre a Revolução Russa e entender como é que a União Soviética se construiu esse gigante que enfrentou os nazistas na Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos na Guerra Fria. Confere o vídeo aí. Bom, gente, uma revolução se faz em meio a um quadro de caos social somado a uma ideologia. No caso da Revolução Russa, notadamente é o socialismo. Mas o que é socialismo? O que de fato representa essa ideologia e que representou para todo o século XX? Na verdade, é importante perceber o primeiro quadro que a foice e o martelo representam notadamente uma revolução de camponeses e de operários. São os trabalhadores do campo representados pela foice e os da cidade representados pelo martelo, do operário. E o socialismo surge como uma ideologia de crítica ao capitalismo. Importante notar que no século XIX o capitalismo estava consolidado como grande sistema no mundo inteiro, mas gerava suas contradições. E aí várias correntes ideológicas surgiram no século XIX para confrontá-lo. Dentre essas ideologias temos o anarquismo, que surge no século XIX acreditando que é possível sair direto do capitalismo para o comunismo, uma sociedade de tudo é comum a todos. Na verdade, a proposta do anarquismo é uma sociedade sem Estado, onde essa autorregulação acontece entre a própria sociedade, ou seja, uma lógica muito libertária. Uma outra alternativa ao capitalismo é o socialismo. É esse exemplo que estamos vendo na Revolução Russa, uma etapa antes de chegar ao comunismo. Seria um momento onde tudo pertence ao Estado, caberia ao Estado regular as relações de produção e consumo. E aí, à medida que essa sociedade tivesse um entendimento e a conscientização que realmente deveria existir igualdade plena, passaria-se para o estágio seguinte, que é o comunismo. Se formos buscar as origens do socialismo, provavelmente fomos barrar no iluminismo. Sim, aquela ideologia burguesa que teve seu auge no século XVIII. Sim, porque entre os pensadores iluministas tinha um indivíduo chamado Jean-Jacques Rousseau, que já pregava ali algumas ideias que seriam adotadas posteriormente. O Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, ele falava em fim do absolutismo, fim da propriedade privada e que a vontade coletiva era mais importante que a vontade individual. Ou seja, com esses princípios, ele já montava uma base do que ali na frente iria se organizar como socialismo. Na verdade, era apenas o começo dessas ideias. Nem se chamava isso de socialismo. O termo vai ser cunhado apenas no século XIX. E é importante falar sobre um indivíduo chamado Karl Marx. Tínhamos o chamado socialismo utópico, que tentou coexistir e humanizar as práticas capitalistas. Mas, na verdade, o que se consolida como modelo revolucionário vai ser o socialismo científico do Karl Marx. A ideia de luta de classe, por exemplo, destaca que o trabalhador ele não deve esperar o poder cair no seu colo. Ele deve ir em busca disso, lutar por isso. É um embate entre burguesia e proletariado que faz com que o proletariado chegue ao poder. E uma vez que esse proletariado chega ao poder, ele tem todo o direito de estabelecer o que chamamos de ditadura do proletariado. Ou seja, é uma ditadura, sem dúvida, mas em favor dos trabalhadores. É dessa forma que ele pensa. Só é curioso porque o Karl Marx acreditava que essas ideias aconteceriam primeiro em um país muito industrializado, como por exemplo a Inglaterra. Ele não imaginava que o primeiro país a experimentar esse tipo de experiência revolucionária seria a Rússia, um país extremamente agrário e com pouco espaço para a indústria. Como era esse Império Russo no final do século XIX e início do século XX? No aspecto político, é importante perceber que o czar, imperador Nicolau II, controlava esse império com muita violência e muita centralização de poder. Na verdade, essa lógica sempre existiu na Rússia. Afinal de contas, é um império muito grande que tem que controlar diferentes populações. Para você perceber, naquele momento, era aproximadamente 160 milhões de pessoas que estavam sob seu controle. Russos que estavam desde a região da Europa até perto do Oriente Médio, até mesmo tocando lá no Japão, na China e até mesmo no Ártico ali, população esquimó. Então você tem diferentes populações tendo que estar sobre esse guarda-chuva desse império. Infelizmente, o caminho adotado era a violência, era a repressão. No aspecto econômico, nós temos uma economia muito atrasada. Como eu falei anteriormente, a Rússia era um país muito ruralizado ainda. Você não tem uma indústria pujante naquele momento. E até por isso, o que se tinha de indústria de grande capacidade na Rússia estava vinculado ao capital estrangeiro, eram empresas estrangeiras estabelecidas naquele país. Outro aspecto que é importante destacar é a questão dos operários. Essa massa operariada que vai surgindo é muito explorada, é muito castigada. Só que, na verdade, isso também faz com que eles criem uma consciência de classe para poder lutar por direitos. E ali a gente consegue enxergar as origens do movimento operário que vão tomar o poder na Revolução. Mas a maioria da população russa vivia no campo. 80% aproximadamente vivia no campo. As relações de servidão já tinham acabado no meados do século XIX. Porém, você ainda tem no final do século XIX, início do século XX, muitos camponeses em situação de miséria, sendo explorados por proprietários de terras. A concentração de terras na mão de poucas pessoas era muito grande na Rússia nesse momento. Temos também uma pequena burguesia nesse país em função da situação que o país vivia, de tamanha exploração sobre segmentos populares. A Revolução aconteceria apenas em 1917, mas em 1905 nós temos um ano
Japão com muitos protestos. Tanto é que é chamado esse período de ensaio geral. E esse momento de protesto foi muito motivado pela Guerra Russo-Japonesa. Entre 1904 e 1905, tivemos um conflito entre as duas nações. Enquanto o Japão, no século XIX, passou por um processo de industrialização, a chamada Revolução Meiji, que foi uma reorganização não só na estrutura pública do Japão, como no seu exército também, com o apoio dos Estados Unidos. Então o Japão se modernizou, acabou com a sua antiga estrutura feudal e se estabeleceu se lançando no século XIX para conquistas imperialistas. Essa lógica vai fazer o Japão virar uma nação expansionista do final do século XIX até o início do século XX, na verdade até a Segunda Guerra Mundial. Mas nesse momento, Japão e Rússia estão disputando territórios da Coreia e da China. Nessa guerra, o Japão vai humilhar a Rússia, e o número de mortos absurdo faz com que o caos social da Rússia aumente. Os mortos são gerados não só pela guerra, mas também pela própria fome e pelas doenças que se ocasionaram desse conflito. Em meio a esse caos social, a população faz uma grande manifestação nas ruas pedindo melhores condições de vida e vão se dirigindo até a frente do Palácio do Czar. Só que essa manifestação, que acontece dia 22 de janeiro de 1905, vai ser recebida à bala, no episódio que foi conhecido como Domingo Sangrento, onde o Czar ordena que os seus soldados, os chamados cossacos, atirem contra a população. Então, naquele momento, você tem um grande banho de sangue, a neve russa manchada pelo sangue do seu próprio povo. Mas essa dura repressão não abafou os protestos populares, pelo contrário, greves e outros protestos seguiam acontecendo, inclusive dentro das Forças Armadas. Temos o caso do encoraçado Potemkin, que se rebelou, aqueles marinheiros todos se colocando contra o czar, ou seja, você tem um quadro onde o czar está muito pressionado, e diante disso tenta ceder um pouco, permitindo a formação de um parlamento chamado Duma, lá na Rússia, e também permite que os trabalhadores se organizem em sovietes, que seriam conselhos, organizações de trabalhadores pelas cidades e por profissões. Os sovietes eram muito importantes, porque ali era o principal espaço de debate que se tinha naquela sociedade. Tanto é que depois vai dar nome ao país, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque é dali que nasce a revolução. Desses debates que aconteciam dentro dos soviéticos, seja de militares ou de operários, enfim, nesses espaços de debate que surgiam as lideranças políticas e as propostas para a Rússia futura. Mas é importante destacar que, mesmo permitindo a formação de um parlamento e permitindo também os sovietes, o czar mantinha a repressão sobre seus opositores. Inclusive, o Partido Operário Social Democrata Russo, que era o principal foco da oposição, estava desde 1903 dividido em basicamente dois grupos. Temos os mencheviques e os bolcheviques. Como você está vendo aí, os mencheviques acreditavam num modelo mais reformista, que fosse mais moderado, ou seja, eles acreditavam numa aliança entre a burguesia e os trabalhadores. Já os bolcheviques acreditavam num caminho revolucionário, com grandes rupturas e mudanças sociais. A intenção era de fato uma revolução que fosse apenas dos camponeses e operários, sem participação da burguesia. Em linhas gerais, essas são as características que diferenciam mencheviques de bolcheviques. Além disso, os mencheviques eram liderados por Martov, ao passo que os bolcheviques eram liderados por Vladimir Lenin. Mas por que a Revolução não acontece em 1905? As medidas que o czar tomou, seja para reprimir, seja para negociar, acabaram funcionando e arrastando um pouco o problema. Mas em 1917 ficou incontrolável a situação. Na verdade, desde 1914, a Rússia estava com sérios problemas, porque entrou na Primeira Guerra Mundial. Não era para a Rússia entrar na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial era uma guerra que estava sendo disputada em alto nível. A Rússia não era uma nação tão industrializada nesse ponto e tão organizada no aspecto militar. Mas mesmo assim, em função da política de alianças que tinha, acaba se envolvendo no conflito. Uma das primeiras nações a se envolver nesse conflito. E essa guerra vai gerar muitos custos para a Rússia, em vidas e recursos financeiros. Podemos elencar alguns problemas aqui que o exército russo enfrentava. Apesar de seu exército com quantidade de soldados muito grande, afinal de contas a população estava na casa de centenas de milhões, tinha táticas muito antigas e um comando muito ineficiente para a guerra moderna que se apresentava naquele momento ali. A aparelhagem que os russos tinham era muito frágil frente a outros armamentos que os alemães, por exemplo, tinham. E você tinha uma linha de abastecimento precário, ou seja, tanto alimentos como munição, suprimentos gerais não chegavam nas linhas russas. Ou seja, qual era o resultado disso? Derrotas constantes. A Rússia estava sendo massacrada na Primeira Guerra Mundial. E a popularidade do czar Nicolau II só caía cada vez mais e mais. E aí, então a população percebe, entre morrer na Primeira Guerra Mundial e morrer tentando derrubar o czar, seria melhor investir na derrubada do czar. Outro aspecto que abalava muito a popularidade e a credibilidade do czar era a influência que o Rasputin exercia sobre seu governo. Quem era Rasputin? Ele era como se fosse um guru, uma liderança espiritual da família imperial. A imperatriz Alexandra tinha muita admiração por ele, porque, na verdade, seus tratamentos teriam dado uma sobrevida ao filho dela, que sofria de hemofilia. É importante perceber que, dessa forma, então, Rasputin influenciava a imperatriz e esta influenciava Nicolau II. Ou então, Rasputin, em última instância, era uma eminência par dentro do governo. E isso causava muito descrédito junto à população. E essa imagem de um administrador só se consolidava à medida que ele tinha uma burocracia que era muito inoperante e uma corte que era muito cara.
Então, em meio a esse governo ruim, você tem uma Primeira Guerra Mundial acontecendo que está matando mais de 5 milhões de russos, seja pela fome, seja pelas doenças ou pelas balas. E aí, nesse contexto, a população se rebela e ataca o Palácio de Governo em fevereiro de 17, tomando o poder e depondo o czar. Na verdade, naquele momento, se faz um governo de coalizão para tentar equilibrar as coisas. Então, essa é a Revolução de Fevereiro de 17, que tem basicamente essa característica. É uma revolução menchevique, então tem um aspecto muito mais moderado em relação a transformações sociais, tem uma lógica liberal burguesa à medida que propõe-se a uma aliança entre trabalhadores e burguesia, mas já garante algumas conquistas, como anistia para presos políticos e alguns exilados, como por exemplo o próprio Lenin, mas mantém a Rússia na Primeira Guerra Mundial, causando ainda muita satisfação à população. Quando Lenin retorna do exílio, ele tenta propor as suas teses de abril. Seria paz, terra e pão. Paz representaria a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Terra, uma grande reforma agrária, bem como o pão, que representaria uma melhor distribuição de renda à população. Na verdade, a ideia de todo o poder aos soviéticos era dar voz àqueles conselhos que estabeleceram desde 1905 e que agora seriam determinantes no processo revolucionário. Nesse momento se articula a formação da Guarda Vermelha, que seria a Guarda Revolucionária Bolchevique, sob o comando de Trotsky, grande aliado de Lenin, e é nesse momento os soldados se organizam no sentido de tomar o poder atacando o Palácio de Inverno. Dessa forma, os bolcheviques tomariam as rédeas da revolução, levando ela a de fato atender um caráter popular. A Revolução de Outubro de 17, então, é a Revolução dos bolcheviques. Naquele momento, Lenin assume o comando da Rússia e começa a fazer uma grande reforma, organizando muita coisa que ele pretendia, como, por exemplo, a saída da Rússia da guerra, uma intenção que ele já tinha desde as suas teses de abril, que se cumpre com a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha. Claro que a Rússia, com isso, também perde alguns territórios, mas ele entendia que era uma consequência do processo. Mas ele coloca em prática a reforma agrária, uma melhor distribuição de terras entre a população russa. Também empreende uma nacionalização das empresas e fábricas estrangeiras estabelecidas ali. Dessa forma, ele irrita muitas potências capitalistas que, naquele momento, começam a se organizar para conter esse processo revolucionário. Era o grande medo que se espalhasse pelo mundo uma revolução de operários e camponeses. Conforme você pode ver nessa charge aqui, que já caiu em várias questões de vestibular, essa era a grande faxina que Lenin estava fazendo, expulsando dali não só membros do clero, mas como também da nobreza e até mesmo da grande burguesia. Em relação à família real, nesse momento, ela é condenada pelos revolucionários e todos serão fuzilados. Conforme eu falei anteriormente, nesse momento que os bolcheviques chegam ao poder, se levanta uma grande coalizão de forças para lutar contra eles. E então se inicia uma grande guerra civil na Rússia. De um lado temos o chamado Exército Vermelho e do outro lado o chamado Exército Branco. Do lado vermelho temos o comando bolchevique com a população ali, composta pelos soviéticos e os camponeses. Do outro lado temos o Exército Branco, que eram os mencheviques, latifundiários que estavam contrários à reforma agrária promovida, a Igreja Ortodoxa, que era a igreja oficial da época do czar, bem como os membros da realeza czarista e também potências estrangeiras. Sim, potências estrangeiras enviaram tropas para a Rússia. Temos duas fotos aqui que evidenciam isso. Em Vladivostok, tropas japonesas, estadunidenses e europeias marchando no território russo. Ou seja, seria uma luta naquele momento para que os bolcheviques se mantivessem a revolução. Nesse momento, então, temos bolcheviques querendo fazer a revolução vitoriosa e, do outro lado, russos que querem se aliar a estrangeiros para voltar todo o processo. Temos, nesse momento, então, o chamado comunismo de guerra, onde, em meio a esse processo de guerra civil, temos a população sendo levada ao seu extremo, tendo que produzir e combater ao mesmo tempo. E é um momento, então, de centralização da produção, de requisição agrícola forçada e de eliminação de uma economia de mercado. Basicamente, uma economia para que os bolcheviques, a população, se mantenham vivos para fazer a revolução vitoriosa. E a partir daquele momento só que se pensaria num projeto de país. Com todo o empenho e com a maioria da população a seu favor, os bolcheviques vencem a guerra. O Exército Branco é derrotado. Até porque as potências estrangeiras estavam vindo do esforço da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, mandaram tropas, mas não puderam mandar o seu melhor naquele momento. Então, diante da derrota, qual a estratégia que essas potências utilizam? Basicamente, fazer um isolamento em relação à Rússia, o que nós chamamos de cordão sanitário, ou seja, tentar isolar a Rússia para que, por si só, ela se enfraquecesse sozinha. Após a vitória na Guerra Civil, os bolcheviques se deparam com uma Rússia totalmente destruída. E Lenin pensa que, para poder reorganizar esse país todo, tem que adotar uma nova política econômica, chamada NEP. Nesse momento, vai ser adotada algumas medidas capitalistas em alguns determinados setores não estratégicos, como forma de fazer que o capital entre no país e, dessa forma, se reestruture, para futuramente dar os passos à frente em direção ao socialismo. Então seria um recuo estratégico em direção ao capitalismo, porém se dariam depois passos firmes em direção ao socialismo. Com o início da organização econômica com a NEP, Lenin também pensa numa organização política. É em 1922 que ele vai fundar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É uma forma de expandir os seus domínios e a lógica socialista por outros lugares.
O problema é que Lenin não consegue levar à frente seu projeto, porque em 1924 ele vai morrer. E aí, nesse momento, se inicia uma grande disputa pelo poder. Tinham basicamente duas pessoas que estavam muito próximas a Lenin, que nesse momento vão disputar o espaço pelo governo: Leon Trotsky e Joseph Stalin. Basicamente, são esses dois que vão competir aí pelo domínio da Rússia. E que medida os dois eram diferentes? Trotsky pretendia fazer a chamada Revolução Permanente, ou seja, continuar esse processo revolucionário pelo mundo, levar a revolução para outros países de imediato, enquanto Stalin não, preferia consolidar a revolução em um país só, na União Soviética, e posteriormente, sim, expandir sua influência por outras regiões. Por ser mais articulado dentro do partido, Stalin consegue ultrapassar o Trotsky dentro dessa disputa interna. E a partir desse momento, por ser um rival político de Stalin, Trotsky ficou numa situação muito complicada, porque passa a ser perseguido e obrigado a fugir da Rússia. Ainda assim, Trotsky seria assassinado por agentes da KGB, a polícia política russa, no México, em 1940, evidenciando que as mãos de Stalin não estavam apenas sobre a Rússia, mas por qualquer outros lugares do mundo onde seus agentes estavam. E durante todo o governo de Stalin vai prevalecer essa lógica de perseguição a opositores. Na verdade, o período stalinista, que vai de 1924 a 1953, quando ele morre, é uma ditadura totalitária, com uma forte estrutura estatal para poder justamente controlar as pessoas e uma forte propaganda governamental, justamente para construir essa grande imagem em torno da figura do Stalin. Essa lógica de culto ao líder que se utilizava da arte e da educação para poder exercer influência e russificar também as outras nacionalidades que estavam sob o domínio da União Soviética. E essa propaganda se colocava a favor da repressão de Stalin, como por exemplo nesse cartaz que você pode ver aqui embaixo, que é justamente uma crítica que coloca o Trotsky como inimigo número um do Estado. Mas certamente o pior aspecto da perseguição que Stalin promovia sobre os opositores se deu através dos expurgos que fazia e dos gulags. Os gulags eram quase que como campos de concentração. Na maioria desses campos de trabalho forçados, as pessoas morriam de fome, frio ou exaustão. Na verdade, o objetivo não era o extermínio, mas acabava sendo. Afinal de contas, mais de 3 milhões de pessoas morreram nos gulags. Claro que há uma imprecisão em relação aos números de mortes nos gulags. Até porque, por ser uma ditadura, muitos desses documentos e informações a respeito disso vão ser escondidos ou destruídos. No aspecto artístico, cabe destacar o chamado realismo socialista, que era basicamente a forma que o Estado stalinista encontrava para poder controlar a arte, estabelecendo um incentivo à submissão, uma política nacionalista e de fácil assimilação pela população, trabalhando valores em cima da educação, do trabalho nas fábricas ou mesmo do trabalho do campo, exercendo naquele momento o papel de aglutinar a população em torno de um ideal só, que era o ideal do governo stalinista. A lógica dessa propaganda governamental era essa: colocar o Stalin como um grande líder daquela nação, aquele que ia guiar todas aquelas pessoas rumo à felicidade. Então essa lógica era muito marcante, não só da propaganda, como da censura que se fazia a qualquer tipo de produção artística que não fosse seguir esse caminho. Em relação a aspectos econômicos, em 1928, Stalin cancela a NEP e estabelece uma lógica de planificação econômica. O que significa isso? A partir daquele momento, o controle do Estado sobre a economia estava consolidado, através de planos quinquenais. De 5 em 5 anos, Stalin lançava planos que basicamente procuravam atingir o setor industrial e também a própria agricultura. Em relação à agricultura, tem a lógica da coletivização agrícola. E isso não vai dar muito certo, seja em relação ao trabalho exaustivo que impunha as pessoas, ou até mesmo no recolhimento de gêneros agrícolas em grande medida, fazendo com que muitas pessoas passassem fome, porque em lugares que eram controlados por Moscou, como por exemplo a Ucrânia, isso gerou a fome e a morte de milhões de pessoas, comparáveis ao Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Outro aspecto que Stalin investiu muito foi na indústria, e principalmente a indústria de base, indústria pesada, siderurgia, fazendo com que a Rússia criasse um grande parque industrial. Claro, o esforço era muito extremo, e até por isso a Rússia conseguiu grandes ganhos. Quando se inicia a Segunda Guerra Mundial, já se tem uma nação que está muito industrializada e caminhou bastante nesse momento, claro, custas de muito suor e lágrimas da sua própria população. Mas como nós vimos, dessa forma autoritária, centralizadora, com muita propaganda, que colocava o Stalin, como está nesse cartaz aqui embaixo, como se fosse mais um operário da nação, a Rússia ia crescendo cada vez mais e viraria um gigante do século XX. Bom, gente, nesse vídeo não fiquei preso apenas à Revolução Russa em si, mas fiz uma grande análise da Rússia do século XIX até a União Soviética de Stalin no século XX. Na verdade, é importante perceber e entender como é que esse grande player do século XX se constrói nesse momento. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo, ok? Tchau, tchau, gente!